Gravando. Então, essa aqui é uma live que nós estamos fazendo sobre a questão do suicídio da Valeuska do vôlei, Valeuska Oliveira. Eu tenho alguns sites abertos aqui de pesquisas que eu fiz, nós vamos abordar esse tema. E vai ser ao vivo para quem está aqui comigo no Zoom, mas se você está me assistindo pelo YouTube, saiba que eu sou o Werner Hille, eu sou terapeuta, professor de programação neurolinguística há muitos anos, sou formado em pós em neuropsicologia e sou aquele nome que eu nunca me lembro, que é analista psicocomportamental. Também sou formado em análise psicocomportamental. E atendo terapeuticamente há 10 anos. 10 anos. E acho que eu podia começar falando do seguinte, falando do seguinte. É, Acho que eu vou começar. Deixa eu ver que eu fiz uma lista de tópicos. Deixei aqui para eu me lembrar, mas vamos lá. Eu vou começar fazendo o seguinte: eu vou começar lendo um depoimento de uma cliente. Ela falou que eu poderia printar e eu perguntei, ela falou, eu perguntei para ela se eu podia, se eu poderia jogar aquele print no Instagram e ela disse que sim, então eu vou ler aqui. É, Beleza? Eu vou ler aqui e depois eu vou jogar lá no Instagram. Já devia ter jogado, mas não joguei ainda. Joguei um monte lá. Eu joguei muitos depoimentos lá, vocês que estão me seguindo sabem. Não foi nem metade ainda do que eu tenho para jogar. É que eu sou lerdo mesmo. Mas beleza. Ela me mandou essa mensagem ontem. Olha só que legal. Werner, eu vou deixar um feedback. Tá aqui, ó. Não sei se vai aparecer o nome se eu mostrar, né? Então, deixa eu passar rapidinho aí. Werner, eu vou deixar um feedback ao invés de um textão. Faz 1 ano e 4 meses que eu comecei a fazer terapia com você. Confesso que no começo foi difícil para mim. Porém, cheguei à conclusão que não consigo falar de mim para outra pessoa, para qualquer outra pessoa a não ser você. Você tem me ajudado muito, mas muito mesmo. Posso dizer que hoje em dia, mesmo com alguns conflitos, eu não me sinto sozinho e não tenho vergonha de falar para você sobre a minha vida. Você foi a única pessoa que eu consegui e consigo me abrir 100%. Hoje posso dizer que você me tirou do buraco que meu cérebro insistia em ficar. Estou chateada com o ocorrido dessa semana, uma questão que aconteceu na vida dela lá. Estou chateada com o ocorrido dessa semana? Estou sim, porém, foda-se. A vida segue. Parece bem cliente minha mesmo, né? É, é mais para te agradecer por tudo que você tem feito para me ajudar. É isso. Por que eu queria começar com esse depoimento aqui? Fala, Wilson. Bem-vindo. Por que eu queria começar com esse depoimento aqui? Primeiro, quando ela fala ali, a gente começou há 1 ano e 4 meses, foi assim do tipo, ela fazia uma sessão, passava-se um tempo, depois tínhamos outra. E ela fala de uma dificuldade real que ela tinha de expor as questões, de trazer e tudo mais. Eu acho muito bom esse tipo de depoimento aqui, para quando vem aqueles críticos negativos da PNL, dizendo, não, mas a pessoa, é que o rapport foi inventado porque o metamodelo era grosseiro e porque só trata sintoma e tudo mais. E aí vem uma pessoa e diz o quanto ela se sentiu à vontade para trazer para mim o que ela não tinha aberto para ninguém e continua não abrindo para ninguém. O quanto a gente consegue ser parceiro, né? Ser humano e estar junto com a pessoa. Então, isso é a primeira coisa que eu queria dizer. Qual que é a segunda coisa que eu queria dizer? É que ela tinha comportamentos suicidas. Então, se não me engano, ela já tinha feito umas 2 ocasiões ali, ou já tinha atentado, feito alguma coisa contra a própria vida, e chegou nesse momento de procurar terapia e tal. E veja, né? Temos esse depoimento aqui de uma pessoa dizendo que saiu daquele buraco que ela estava. Beleza. Por que eu comecei com isso? Porque até esse momento agora não tem nenhum registro, não recebi nenhum registro, não encontrei pesquisando na internet de que a Valeuska estivesse fazendo algum processo de terapia ou até mesmo de medicamento. Não encontrei.
Então, se vocês encontrarem, depois comentem. Se você está sabendo de alguma coisa, agora ao vivo me fala. Mas até o momento não se tem. Se tem, faz 7 dias. Olha que doido. Então, pensa, se eu estou com uma pessoa num processo de geração de confiança, de entendimento, de debruçar algum tema ali, de acompanhar os processos que a pessoa está vivenciando durante um tempo para lidar com isso, e se a pessoa não tiver nada? Zero. Zero. Ninguém. Então, aí fica muito complexo. Fica bem difícil, fica bem difícil. E aí eu vou pontuar algumas questões que podem se levar a isso. Por que cargas d'água, velho? Uma pessoa instruída. E agora veja, agora eu estou partindo do pressuposto de que ela não tinha acompanhamento, tá? Porque eu não sei se ela tinha. O que eu sei é que não tem essa informação. Não tem. Então, estou partindo do pressuposto de que ela não tinha um acompanhamento rotineiro ali de terapia. Show? Então, beleza. O que leva, então, partindo desse pressuposto, uma pessoa esclarecida não procurar. E eu vou entrar nisso mais a fundo com algumas declarações, com algumas coisas que eu li aqui. Por quê? Reflitam vocês. O que acontece? Eu vou dar alguns chutes aqui. O primeiro é o quanto ainda hoje terapia é mal visto. Ainda é, cara. Ainda tem gente que vai dizer: eu não preciso de terapia, preciso. Teve um caso esses dias que eu assisti, um cara foi voar de avião, ele tinha perdido o irmão 2 dias antes, o piloto falou, senta aqui do meu lado, pô. Senta aqui do meu lado, vem aqui no cockpit e tal. Aí, quando subi, 10 minutos depois de levantar voo, o piloto morreu. O piloto morreu. Aí o cara, ele tinha algum certo entendimento de um avião monomotor, era o máximo que ele tinha, teve que voar e aterrissar o avião. É o piloto morto do lado esquerdo. E aí tem assim, não, o pessoal me falou para eu procurar terapia, e ele dá essa entrevista, que procurar terapia, o quê? Eu lá preciso de terapia. Depois passou maus bocados porque ficava acordando durante a noite e com um estresse pós-traumático. Então, mas aí, veja, era um cara esclarecido, pô. São pessoas esclarecidas, não procuram, cara. E aí, veja, isso é tão comum que hoje então, temos ainda esse pensamento vigente, tá? De que a terapia. Eu não preciso de terapia. Isso daí é minha vida, eu sou mais eu, e glá, glá, glá. E vocês vão linkar isso com superioridade moral, né? E aí, pode ter sido o caso dela, não tem como eu saber. E tem um outro elemento que a sociedade ainda vê hoje a terapia como algo supérfluo, como algo que, quando sobrar um dinheiro, eu faço. Sobrar um dinheiro, eu faço. É claro que eu não estou incluindo aqui as pessoas que não têm dinheiro. Tem pessoas que, se entrar um dinheiro a mais, ela vai comprar comida. Se tiver um dinheiro a mais, ela vai pagar o aluguel, que está atrasado. Então, eu não estou falando dessas pessoas. Estou falando de pessoas que têm seu nível social, financeiro, poderiam estar fazendo terapia, fazendo alguns tipos de planejamento financeiro, mas não fazem. E aí temos, então, atuando em conjunto a ideia de que terapia é para os fracos. Tem gente que ainda acha isso junto com, quando der eu faço. Aí, meu amigo, não deu, já era, já era. Aí dá nesse tipo de coisa. É, então, quer ver um exemplo disso? Não sei se eu já contei isso para vocês, mas é possível que eu já tenha contado. Mas agora fica aqui no YouTube. Na minha teve alguns momentos que eu tive falta de agenda, falta de espaço na agenda. Mais pessoas querendo contratar do que possibilidade de horário. O maior evento comigo de eu ter sobra de clientes, falta de agenda, foi quando o governo liberou.
o auxílio emergencial da Covid. Olha que doideira. Não lembro quanto era, acho que eram 600 e poucos reais por mês. Eu não lembro como, como era. Quanto era, eu não lembro quanto era. Mas, cara, quando as pessoas. E veja, naquele momento, lá, quando começaram a receber o auxílio emergencial, muita gente ainda não tinha a ideia do problema da Covid, o tamanho que viria a se tornar a Covid. Então, o que o pessoal pensou? É um dinheiro que entrou que eu não estava esperando, pô. É um dinheiro a mais. Eu já tenho meu dinheiro, agora eu tenho um sobrando. Maluco. Foi nesse momento que eu tive mais clientes do que tempo. Porque eles usaram, na minha concepção, foi exatamente isso que aconteceu, tá? Quando que minha agenda normalizou? No último mês de auxílio emergencial. Isso é impressionante. Tem tudo registrado. Isso é impressionante. Só demonstra para mim o quanto a ideia é de que é supérfluo, caso deixa para daqui a pouco e tudo mais. O Wilson colocou semelhante ao personal. A pessoa vai com a escoliose está andando assim, né? Mas não, isso daqui, fazendo caminhada aqui, isso a gente resolve. Não, e vai passando. Vai passando. Não, quando desce também não está tão ruim assim. Eu só estou o quê? 30 quilos acima do peso, daí a gente resolve. Não vai. Não vai. Certo? Então, são questões de saúde, isso é muito interessante, velho. Talvez eu vou fazer um apontamento aqui que eu não devia fazer agora, mas eu vou fazer porque foda-se. Porque vai linkar com o tema, tá? Por que a saúde fica para depois? A saúde fica para depois, velho. Tem muita gente deixando a saúde para depois. Sabe por quê? Aí eu vou botar meu coração. É por conta do seguinte: o nosso sistema social, a nossa sociedade, ela privilegia a busca pelo sucesso. Qualquer pessoa que estiver me assistindo, me corrija se você achar que eu estou falando muita abobrinha. Escreve aqui embaixo ou abre o áudio aí e me fala. A nossa sociedade, ela prega, de forma direta ou indireta, a ideia de que você é o fruto do seu próprio sucesso, você é o responsável pelas suas mazelas e seus resultados positivos e suas vitórias, e você tem que conseguir porque você pegou, né? Não tô falando merda aqui, né? Você vai pegar isso por aquela. Teve um boom na nossa sociedade aí de trabalho enquanto eles dormem, estude enquanto eles brincam, enquanto eles festejam, porque a ideia é, velho. Agora, você esqueceu que a festa de quem está festejando ajudou ele a ter um equilíbrio emocional melhor. Essa parte você esqueceu. Você esqueceu também que o sono é um dos itens mais importantes de todos para o equilíbrio emocional. Um especialista americano disse o seguinte: de 8 bilhões de pessoas no mundo, sabe qual é o percentual de pessoas, arredondando, sabe qual é o percentual de pessoas que não tem nenhum problema neurológico dormindo menos de 7 horas por dia? Vou repetir a pergunta. Qual é o percentual arredondado da população mundial que não tem nenhum déficit neurológico por dormir menos de 7 horas por dia? Zero. Zero. 0%. É porque o número é tão baixo que arredondando dá para baixo. Entendeu? Se arredonda para baixo, é zero. Não tem. O sono é um dos itens mais importantes. Mas qual que é o mote? Trabalho enquanto eles dormem. Então se percebe aí uma ideia da sociedade que o importante é você correr atrás do seu, velho. Estou ouvindo muito Clóvis de Barros Filho. Me perdoe. Eu entrei num grupo do Clóvis de Barros para receber reflexão matinal. Todo dia eu recebo mensagem do Clóvis 6 horas da manhã. Claro que eu só leio às 10h30, mas ele manda 6 horas. E aí todo dia eu estou ouvindo o Clóvis de Barros. Então, isso acontece. Mas percebemos que a sociedade vai manda ver, maluco, é sucesso, vamos, você não vai, você vai ver nas entrevistas, nos podcasts, ninguém nunca me chamou no podcast. Nunca me chamou. Óbvio que não.
Entendeu? Entendeu? Essa é a parada. Então, veja, sucesso é bem-vindo. Sucesso, ele é parabenizado. O sucesso, ele é valorizado. O seu tratamento da sua saúde mental não é nem física, como disse o Wilson. A compreensão de primeiro minha saúde, primeiro meu equilíbrio mental, isso está muito longe de ser verdade. Por isso você vai ver uma mega campeã com inúmeras medalhas, com um sucesso extraordinário, se jogando do 17º andar. Por isso. O sucesso, sim. Equilíbrio mental, não. Não. E usando a falta de qualquer registro de que ela esteja fazendo um acompanhamento psicológico, juntou-se as duas coisas. Tá? Então, a capacidade de se adquirir sucesso está bem e ninguém questiona. Manda ver, manda ver. Mas e quando é que teve o impulso dela de, não, minha saúde mental primeiro? Se vocês se lembram, há pouco tempo, teve uma pessoa que abandonou uma competição olímpica. Não foi isso? Ó, deixa eu tentar aqui. Se a minha câmera sumir, eu vou entrar de novo. Ninguém precisa sair, tá? Porque às vezes eu bato no teclado aqui, a câmera desconecta. Isso é um mau contato. É, mas eu vou voltar, se cair. Deixa eu ver aqui, ó. Olímpica abandona emocional. Vou botar essas chaves aí. Por saúde mental, Simone Biles, deve ser o Biles, se retira da final individual geral da ginástica. Porra, deu um burburinho, maluco, de gente falando, como assim? A pessoa não pode abandonar a parada na final. Olha que doideira. Pelo contrário, devia estar todo mundo junto com ela, 200%. Fala assim, perfeito, perfeito, pô. Foda-se o campeonato. Eu vou me jogar depois? Vou me jogar depois da janela? Claro que não. Não. Minha vida continua. O campeonato que se exploda. Mas, não. Nossa sociedade é o campeonato primeiro, o primeiro lugar em primeiro lugar, depois, superfluamente, quando sobrar um tempo, saúde mental e física. Então, daí a gente começa os elos para chegar nesse suicídio do dia 21, foi isso? Acho que foi, não me lembro. Deixa eu abrir os sites que eu tenho aqui. Cadê? Não tem aqui, pô. O dia. Do dia 21, isso mesmo. Isso aí, dia 21. Então, Eduardo, bem-vindo, cara. Vi você entrando e acabei não falando com você. Não te dando as boas-vindas. Bem-vindo. Então, veja, são vários elos que vão se formando até chegar no suicídio. Temos, então, em primeiro lugar, essa compreensão sobre saúde mental, que ela é desvalorizada de inúmeras maneiras, a ponto da pessoa se achar sempre autossuficiente. O sucesso é sempre bem-vindo, é sempre valorizado, tudo bem, mas a saúde mental deixa para depois. Então, essa era a primeira coisa que eu queria falar. Que tem a... Se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, alguma questão para eu abordar ainda para ir para o próximo tema, me fala, me fala. E aí eu vou entrar num segundo tema aqui que se correlaciona com esse, que é o seguinte. Estamos no Setembro Amarelo. E vocês sabem que eu sou muito crítico com essas paradas. Né? O pessoal que fala que sabe como lidar com suicídio não sabe porra nenhuma. Eu trabalho com suicidas há 10 anos. Tá aqui os depoimentos, não é um, nem dois, nem três. São muitos. São muitos. Eu tenho um dos depoimentos mais legais que eu recebi, que uma pessoa mandou para mim assim: hoje eu te digo com confiança que eu sou ex-suicida. Não sei porque esse depoimento me marcou muito. Ela disse: sou ex-suicida. Porque ela está colocando ali, sabe? Ela está promovendo o seu ex-suicida. Foi. E, esse depoimento me marcou. Então, assim, eu trabalho com suicídio há muito tempo e às vezes eu vejo as pessoas falando tanta bobagem
sobre suicídio. Então, é claro que eu não vou desmerecer o trabalho do CVV, né? O CVV é 18... Tinha deixado aqui também, cadê? O número do CVV, cadê? 188, é, 188. Então, eu não quero desmerecer, mas eu conversei com várias pessoas que estavam no momento de suicídio, ligaram para o CVV e desligaram, sabe? Então, por quê? Porque, para mim, o modelo, a intenção é extremamente útil, necessária, importante, mas o modelo que eles usam de conversação nem sempre. Nem sempre. O Wilson escreveu aqui: existem pessoas que acreditam que cuidar da saúde emocional é importante, mas não agora. Exato. Não, é importante. Quando tiver pifando, aí eu procuro. Não, mas sim, é nesse momento que as pessoas procuram, é nesse momento que as pessoas procuram. E aí cabe a nossa pergunta: se ela não procurou antes, por que agora não procurou? É uma questão interessante de se analisar, né? Eu tenho minhas conjecturas, né? Daqui a pouco, talvez, quando eu tiver falado mais, vocês também podem chegar até na mesma conclusão que eu cheguei. Mas vamos lá. Então, o que eu falei agora? O que eu falei? Cadê meu Alpha Radius aqui? Então, beleza. Quando se chega no ponto que ela chegou, a chance de conversão é pequenininha. Qualquer coisa eu falando aqui, eu mudo de opinião. Mas não sei se... Veja. Será que a gente acha, será que vocês acham que naquele momento em que ela decidiu se jogar, ou talvez tenha decidido muito antes, porque esse não costuma ser, não me pareceu ser uma atitude de desespero, ninguém sabia. Quem sabia? E se vocês olharem a análise de uma carta suicida que eu fiz no YouTube, 2 horas e meia analisando uma carta suicida, vocês vão perceber que quando a pessoa toma esse tipo de decisão, ela fica tranquilinha, ela fica calma, ela ri, faz piada, porque ela já está tão... Isso daí. É verdade. Ela já está aqui, ó, isso, já acaba, maluco. Você não vai ver. Então, nesse ponto, olhando ali, né, sentado na mesa onde ela estava, tomando um vinho, vai passar pela cabeça dela assim: vou ligar para o CVV. Maluco, não vai. Não vai aqui, meu amigo, só segurando, mandando uma corda. E muitas vezes você vê que tem gente para se jogar, o cara vai segurar a pessoa para se jogar. E a pessoa está ali, pô. Então, se esse fosse um momento útil para a pessoa pedir ajuda, ela pediria na hora. Então, é muito difícil você chegar nesse momento e achar que a pessoa vai ter assim, acho que eu vou contar tudo que eu planejei, todo o meu pensamento sobre esse momento aqui, e vou ligar para o CVV. Não vai. É o contrário. Ela vai ligar para o CVV caso lá no início, quando ela começou a se sentir mal por determinada situação, quando ela começou a achar que a vida dela devia terminar, quando ela começou a achar que aquilo que ela estava passando era insustentável, ali ela poderia ligar. Então percebe que a gente tá no momento errado. Momento errado. Então, essa ligação ela é importante que ela aconteça muito antes. A procura pela terapia é importante que ela aconteça muito antes. Como eu acabei de ler aqui no depoimento para vocês, 1 ano e 4 meses que eu estou com a pessoa trabalhando. Então, vamos trabalhar 5 minutos aqui antes de você se jogar. Mas, pô, é claro que eu acredito que é possível, né? Agora, é um momento bem diferente. Então, mas, velho, então como a gente faz? Aí vamos entrar no segundo elo dessa corrente. Para mim, há uma falha estrutural da sociedade quando se trata com o tema suicídio. Nós vamos entrar aqui nos operadores modais, né? Talvez eu não fale muito sobre isso, mas nós vamos entrar na limitação do modelo de mundo para a resolução de alguma coisa, né? Via de regra, o suicídio vai envolver alguma coisa do tipo: assim, não. Assim, não. Eu quero se for assim. Mas se for para cá, não. Aí eu jogo. Aí eu não. Ou seja, é, eu tenho condições mentais de sustentar algum tipo de sofrimento se viermos para cá. Não, mas se formos
nessa direção contrária que você não estava esperando. Não, aí nessa eu me mato. Ou seja, aqui eu não tenho condições, aqui eu não tenho recursos internos, aqui eu não tenho habilidade emocional. Aqui eu tenho. E aí? Você vai dar essa habilidade emocional aqui na hora que a pessoa está ali para se jogar? Não vai não, muito difícil. Teríamos que trabalhar num contexto muito amplo. Vê se vocês concordam comigo. Se toda a sociedade ela fosse direcionada, com o passar dos tempos, a sempre serem mais capazes de suportar aflições e desvios de rota, desde a sua criação até a vida adulta, se nós tivéssemos isso como parâmetro social, teríamos muito menos suicídio. Muito menos suicídio. As pessoas são muito ensinadas elas são direcionadas a conseguir as coisas, mas pouquíssimo direcionadas a como agir caso não consigam. Então, por que a gente vê o aumento de sofrimento e depressão e angústia e aumento exponencial de suicídio? Porque continuamos não dando nada disso. Continuamos não dando para as pessoas capacidade de poder sofrer. Por isso que eu estou lançando meu livro, que chama Aprenda a Se Fuder. É por esse motivo, tá? É, a intenção do meu livro é que, para quem ler, possa passar essa informação adiante desde um óvulo, desde pequenininho, para que as pessoas possam ter condição de ter aparato emocional para quando a vida der porrada. Ah, e aí, eu colocando de forma até um pouco inferida, no caso da Valeuska, o que eu diria? Chutando, tá? Ela era muito bem capaz de lidar com uma derrota nas quadras, por exemplo. Sofria, tudo bem, mas ela tinha condição. Podia passar por treinamentos exaustivos, mas não pode perder o relacionamento. Isso ela não. Esse recurso não tem. Então eu aceito a vida por muitos caminhos. Esse não. Esse é o que ela não tem. Beleza? E por que eu digo isso? Porque, de acordo com todas as matérias que eu vi, a última mensagem dela está aqui. Foi: amo você, mas acho que você já tomou a sua decisão. Por quê? Porque o marido dela tinha pedido o divórcio. E ele estava mandando mensagens para ela para poder dar andamento no divórcio. Então, assim, a pessoa aposenta, e aí pode ser que ela tenha sofrido muito pela aposentadoria, né? Não tem como eu saber. E aí, divórcio. Divórcio não. Eu posso aceitar tudo, mas divórcio não. E aí eu vou encaixar mais um elo aqui da corrente. Tempos antes, se não me engano, 3 anos antes, deixa eu confirmar, porque tem isso aqui na matéria. 3 anos. O marido dela disse o seguinte, agora, o marido dela disse agora, que há 3 anos, ela insinuou praticar ato contra a própria vida, fato que fez ele ir até a cidade e ter uma conversa com os pais dela, expondo o problema. Então, veja, 3 anos. Teríamos tido 1 ano e 4 meses para trabalhar isso, mas pelo visto, não teve. Então, veja, não é de agora, é de agora, pô. O casamento vinha passando por dificuldades. E por que ela, então, não falou para ninguém? E aí eu vou entrar nesse elo que concatena com os outros. Aquela ideia de isso não vai acontecer comigo, o cérebro se enganando. Não, isso a gente vai resolver. Não, deixa quieto. Porque tinha uma relação dela com o marido que provavelmente ela, ao que tudo indica, porque eu só posso inferir, não tenho como conversar com ela, não podia passar, né? Essa parte com o marido, ela não podia passar, ela não tinha recursos emocionais para passar, e por isso também não ia falar para ninguém. Por quê? Porque na cabeça dela não vai passar. Isso não vai acontecer. Nós vamos evitar isso com certeza. E aí, esse é o pepino que leva
a um suicídio. Um pepino de quando eu percebo que os meus esforços para fazer a vida caminhar à minha maneira não funcionam. E eu não tenho recurso para lidar. Então, essas coisas têm que andar juntas, tá? As coisas não saem da maneira como eu queria que saíssem e, ao mesmo tempo, não tenho recurso para lidar. A ponto do suicídio ser uma melhor opção. Por quê? Porque as outras que eu tenho são piores. No momento em que houver uma opção melhor do que o suicídio, as pessoas tomam essa opção. É impressionante. Se você pergunta, e eu já fiz essa pergunta algumas vezes, se você pergunta para alguém que te contratou por conta de questões de suicídio, e ela fala assim, é a única saída que eu vejo. E você faz essa pergunta assim, tá, se houvesse uma outra saída que resolva, mas que você permaneça vivo, você aceitaria? Mas a pessoa responde sim imediatamente. Claro, certeza. Isso, todas as pessoas que eu perguntei em questões de suicídio responderam isso. Então, beba água. Peraí, eu tô falando. Peraí. Hum. Então, tomando isso como verdade, se uma pessoa tem uma opção melhor do que o suicídio, ela normalmente toma. O que significa dizer que, durante a vida da Valiusca, para lidar com essa situação, que ela não queria que acontecesse, ela nunca teve, em seu modelo de mundo, uma opção melhor do que o suicídio. Então, e podemos assumir que não foi uma questão dramática, momentânea, de uma explosão emocional, porque a pessoa pegou seu vinho, isso é absolutamente normal, pegou seu vinho, escreveu umas últimas palavras ali que até agora a gente não sabe, mas que eu, por favor, se alguém conseguir em algum momento isso, se vocês estiverem em contato com um jornalista que conseguiu, eu gostaria muito de analisar o que ela escreveu, porque eu já fiz análise de carta suicida antes, e provavelmente muitas das coisas que eu estou dizendo aqui podem ser confirmadas ali. Porque também temos, nesse tipo de suicídio, aquele meu carimbo de. Né, ah, isso é um absurdo, isso não podia acontecer e tal. É muito comum o suicídio ter uma bandeira a ser levantada, né? Por isso que ela podia ter se matado, sei lá, no meio de uma floresta em Acapulco, onde ninguém nunca mais ia encontrar. Mas não é. É no prédio. É na frente, no primeiro andar. Entende? É muito. Esse elemento no suicídio é muito interessante ser estudado. Talvez a gente pode, em algum momento, abrir uma live só para falar sobre isso. Mas esse é um elemento muito presente em suicídio. Muito presente. Muito presente. Então, tudo organizado, onde eu vou fazer, o meu vizinho, a carta que eu vou escrever. Logo depois de é, de uma negativa final, né? Do tipo, ela escreve. Cadê? Deixa eu pegar de novo aqui. Amo você, mas acho que você já tomou sua decisão. Muito interessante essa mensagem. Ela poderia ter dito: você já tomou sua decisão. Ela poderia ter dito: você está certo disso? Oi, mas está certo disso? Poderia, mas não. Ela botou: acho que você está. Olha só que legal, cara. Sabe? Acho que você já tomou a sua decisão. Vê se você que está me ouvindo, que ouviu essa frase, o que você acha dessa frase? Será que seria possível que com essa frase, o que você acha que ela esperava de resposta? Vai, me diga, escreve aí, por favor, ao vivo ou se você estiver no YouTube, antes de eu dar minha opinião. O que você acha que ela esperava receber de resposta dessa frase? Ou se você quiser tirar do root, falar, tudo bem, também, para mim também. Tá bom. Mas escreve aí. Escreve enquanto eu tomo mais água. Minha boca está muito seca. Você ainda escreveu.
A Luciene escreveu, acho que ela esperava que ele se arrependesse. E o Wilson colocou, ela esperava que esse achismo fosse mentira, né? Eu concordo com vocês. Tá vendo como é bem lógico, tá? Não é muito, como é que eu posso dizer assim, né? Parece uma sequência muito óbvia, né? Acho que você já tomou sua decisão, né? Do tipo, tomara que não. E aí é muito interessante, porque a mensagem dela é: te amo, mas acho que você já tomou sua decisão. E a resposta dele é: também te amo. Ponto. Ou seja, a outra parte, você tem razão. Seu achismo faz sentido. A parte do te amo nós concordamos, o resto já foi. Né? Realmente, essa decisão é a decisão. Ele nem sequer menciona. Ele nem sequer fala assim, não, calma, vamos falar sobre isso. Não, não. Aquilo ali era o fim da conversa. É o fim da conversa, né? Do tipo, não, mas vamos fazer assim, não, olha só, temos que pensar no divórcio. Não, mas não sei o que lá, não sei o que lá. Ninguém divulgou as últimas conversas, mas ele disse que estavam falando sobre o pedido dele de divórcio. Então, eles estavam falando. Apenas essas duas mensagens é que vazou para a mídia, mas eles estavam falando do divórcio. Ele já estava dando as direções para se finalizar, para, né, caminhar em direção ao divórcio, e aí o assunto acaba. Do tipo assim, eu te amo, mas acho que você já tomou sua decisão. Ou seja, não há mais o que fazer. Então, quase que um formato de pergunta, esperando que ele, a última chance ali, dele dar uma volta. Também te amo, mas nós vamos caminhar para o divórcio. Aí, não, acabou. Ou seja, finalizando aqui, nessa parte ela tem recursos extraordinários para lidar com o esporte, o exercício, com dificuldades ali, mas ela não podia suportar não ter o marido. Não ter o marido. O que podíamos entrar em dependência emocional. Né? Eu acho essa dupla nominalização muito ruim, mas acho que dá para compreender de uma forma geral. E dependência emocional ainda hoje, ela é muito, apesar da gente estar caminhando bem nesse sentido, ou pelo menos caminhando nesse sentido, a dependência emocional ainda é muito pouco, ainda é muito negligenciada hoje em dia, sabe? As pessoas, parece que elas são muito ensinadas a precisar ter alguém. Nossa sociedade ainda cria pessoas para um casamento. Eu queria uma palavra boa aqui. A nossa sociedade ainda cria pessoas para um casamento tipo simbiótico, talvez, né? Ah, onde um precisa do outro, né? Tem um termo assim, não é simbiose, tem um nome assim, não tem? Qual que é o comensalismo? Simbiose. É, mas de uma certa forma, onde um é parasita do outro, parece que a gente cria, nossa sociedade cria seres humanos para parasitar o outro. Logo, se eu não tenho o outro, eu morro, pô. É assim, é assim. Então, acho que tem um nome desse tipo de simbiose, mas eu não sei. Mas é uma simbiose negativa para ambos. Que se um sair, ele morre porque precisa do outro, o outro precisa de um, e aí. Então, eu não sei que palavra melhor usar, depois me deem uma palavra melhor para isso, escrevam assim uma melhor palavra para isso, mas a nossa sociedade cria desde a infância pessoas para acharem que esse tipo de relacionamento escravizador né, de prisão entre um e o outro, essa ideia ela é ensinada, cara, ela é valorizada, ainda é muito valorizada. Não vai ser de se assustar que numa simbiose como essa, quando um perde o outro, ele morra. Ora, não é de se assustar, pô. Eu criei.
A sociedade criou uma pessoa. Eu falo sociedade porque, cara, não tem um nome para dar. E isso é geral. Então, eu vou colocar a sociedade, mas acredito que dá para entender. Né? A sociedade cria uma pessoa para ser vinculada, como o Eduardo disse aqui, a sociedade cria uma pessoa para ser vinculada simbioticamente a outro ser. Bom, se ela é afastada desse ser, ela não tem mais sustento, ela morre. Porra, é isso que está acontecendo. Então, ela é ensinada, voltando, ela é ensinada a projetos, resultados, não, sucesso. Beleza. Esse daí, ela é muito bem ensinada a lidar com isso daí. Mas ela não é ensinada a poder viver livremente. Não é ensinada. Nós estamos caminhando na direção de sermos mais equilibrados emocionalmente para seguir a vida com alguém ou sem alguém. Mas estamos caminhando a passos muito lentos, velho. Muito lentos. Sei lá, joga suicídio aí no Google. Vamos ver. Eu vou fazer esse teste agora. Veja, suicidou. Vamos ver. Suicidou. Vamos ver o primeiro caso que aparecer aqui. Escrivã que se suicidou. Uhum. Pô, não estou conseguindo achar. Suicidou depois de uma pessoa xingar ela? Não é possível. Ah, será investigado ainda. Bom, então temos ali um caso de uma pessoa que suicidou porque não aguentou certos tipos de pressão. Ou seja, de novo, a vida tem que ter um certo parâmetro aqui de tranquilidade para mim, daqui para cima eu não quero mais. Mas assim, depois me cobrem nos comentários aqui depois, ou até no grupo, quem tiver no grupo, me cobra eu trazer o percentual, porque eu vou pesquisar depois, para não gastar tempo aqui. Mas vocês sabem, eu não preciso nem procurar, que um grande número desse percentual de suicídio é relativo a relacionamento. Não importa, é relacionamento com o quê? Com o chefe, patrão, é relacionamento com a mãe, com o pai, é relacionamento com o marido, com a esposa. E desses grandes números é só com marido e esposa, pô. Quantos são os casos do cara que, ao saber da traição, mata mulher e filhos? Muitos. E se mata? Muitos. Quantos são os casos da mulher que separa e se mata? Muitos. Muitos. Então, então em grande escala, estamos ensinando pessoas a serem independentes umas das outras. Então, quanto mais a gente, como sociedade, como institutos de educação, institutos de governo, institutos de terapia, quanto mais nós ajudarmos as pessoas desde a infância a poderem viver bem com ou sem alguém e não em um sistema de dependência, melhor. Mais pessoas tranquilas, mais pessoas mais fortes emocionalmente e menos suicídio. O suicídio não acontece por causa daquele instante ali, não. Acontece porque desde o desenvolvimento da pessoa, ela não teve suporte emocional e condições de recursos para lidar com aquilo que lhe aconteceu. Isso é muito importante. Essa frase foi boa pra caramba. Nem sei repetir, depois alguém faz um recorte. Então, a pessoa não se mata por aquele instante, aquilo que aconteceu ali. Ela se mata porque durante toda a vida dela não lhe foi proporcionado recursos suficientes para que ela pudesse passar por aquilo quando acontecesse. Assim, no caso da Valesca. Ela, ela, ela tinha muitos recursos para muitas coisas, mas ninguém nunca deu para ela, ou ela mesma não procurou, não teve recursos, o que uma terapia, por exemplo, poderia ter dado, né? Recursos para lidar com algo caso ele aconteça. Não tinha, não foi ensinado. Desde criança, não tem nada a ver com aquele momento ali. Isso é de antes. Porque separar
O número de divórcios no Brasil sobe a cada segundo. Separar não é uma coisa tão incomum, não. Então, separar não é incomum. Então, por que que ela está fazendo isso? Ela poderia passar com centenas de milhares de pessoas passam todos os dias, mas não. Porque, no caso dela, ela não teve recursos durante a sua criação para poder passar por um divórcio. E aí me parece que, peraí, no processo de manter um tipo de máscara social, onde no podcast, no Instagram, você é sempre maravilhoso, né? Na vontade de se manter essa máscara social, evita-se falar desses problemas, na esperança de que eles se resolvam. Por quê? Porque eu não sei lidar com o contraditório. Eu sei lidar caso o relacionamento continue. Então vamos fazer de tudo para que ele se mantenha. De tudo. Só tem essa opção: ficar com o relacionamento. Aí o cara vai, bate o martelo, vou me divorciar. Não. Aí não. É aquele caso que eu falei, né? O dono da bola. É. Vamos jogar, vamos, mas eu vou no time. Vocês vão me chamar? Não, fica no gol então. Não, vou jogar de atacante. A bola é minha. Se não me deixar jogar de atacante, eu pego a bola e vou para casa. Não joga. Então joga. Então, ou é do meu jeito, ou eu pego a bola e vou embora. E olha que interessante. Agora, para finalizar, que também estamos falando há bastante tempo. Esse é um tema para um outro vídeo imenso que eu faria com vocês, conversaria muito sobre isso. Mas eu vou dar uma introdução aqui, mas eu gostaria muito de falar sobre isso, a gente combina depois. Mas olha só o que o marido dela falou. Olha só o que o marido dela falou. Cara, isso aqui é impressionante demais. Cadê o Caçarola? Marido. Aqui. Está no outro site, no Lance. Acho que é isso. Uai, meu pai. Deixei tudo bonitinho e perdi. Peraí. Aguenta aí que eu vou. Eu quero pegar isso aqui, porque isso é importante demais, maluco. Eu vou procurar aqui. Aqui, achei. Emocionado, o marido Ricardo Mendes desabafou ao UOL. Por todo o amor que eu tenho por ela, se eu soubesse que ela tomaria essa decisão, eu anularia a minha vida e meus sentimentos para continuar com ela. Caraca, velho. É difícil até. Eu nem posso dar minha opinião aqui de senão o YouTube me derruba. Não posso. Calma que eu vou falar pensando. Vou pensar. Mas veja como a frase dele corrobora com esse tipo de relação destrutivo. Destrutivo. Eu me anulo porque a relação de um deve continuar. Hélio, pera, cara. Não, é muito profundo isso aqui. Ó, Luciene, relação tóxica? Sei, claro que seria uma relação tóxica, onde um te obriga e você se anula, porque senão o outro ele tem é, 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 uma condição. Olha, é uma condição, mas tem outra palavra bem mais pesada para isso, mais relevante. É, é, ele está te impondo, é uma imposição. Ela está usando como moeda de troca a própria vida, velho. Pegou? E outra, não só ela está usando a moeda de troca, estaria, né? Caso ele se anulasse, porque não vai dar, mas vamos lá. Se ele fica sabendo que ela vai te. Olha o que ele disse. Que se ele soubesse, se ele fica sabendo que ela vai fazer isso, ele se anula. Bom, então ela está usando a ameaça de suicídio para que ele anule a própria vida. Vamos dar um passo mais ao fundo.
Por que ele anula a própria vida? Para que não anule a dela. Então, ele anula a dele para não anular a dela. Ou seja, ela nunca precisa. Ela não precisa anular a vida dela. Eu anulo a mim. Anulo a mim. Mais profundamente, ela tem direito a fazer demandas. E eu não. Ela tem direito aos sentimentos dela. Ela tem direito. Ela pode amar a pessoa que ela ama. Mas eu não. Eu anulo os meus sentimentos. É isso que ele disse. Eu anularia minha vida e meus sentimentos. Porque ele não a amava, né? Romanticamente falando, ele queria o divórcio, certo? Então, relação sexual, interesse ali, de romance, ele não tinha. Talvez tivesse até por outra pessoa, o que eu também não jamais condenaria ele. Pode ser, ele ainda estava procurando uma forma muito justa, digna de se estar com outra pessoa, divorciando dessa. Mas eu anularia. Eu anularia. Digamos num cenário hipotético que ele tivesse interesse por outra pessoa e por isso ele estava se divorciando dela. Mas o interesse dela é nele. Por essa frase, quem tem direito de ter sentimentos? Ela. E o meu? O meu eu anulo. Por quê? Porque a moeda de troca é a vida dela. Então foda-se a mim. Não, velho, desculpa. Eu não consigo concordar com isso. Veja, não é porque uma pessoa não tem condição emocional de lidar com seus próprios sentimentos que eu agora eu agora vou ver sob ameaça, eu agora vou desfazer dos meus, que eu agora vou parar de viver a minha vida. Peraí. É, é, Porque aqui pode soar do tipo assim, Werner, então você não se importa com a vida do outro, outro que se lasque? Claro que não. Isso fica muito óbvio que ele, há 3 anos, tinha ido na família falar: precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Não é ele sozinho. Então, veja, se temos toda uma sociedade unida em favor de dar recursos para pessoas poderem passar por isso, ele não precisaria ter essa preocupação de anular a própria vida, porque as pessoas estariam conscientes de que essas questões acontecem, de que divórcios acontecem, ela estaria consciente de que poderia acontecer isso na vida dela. E agora, se ele faz isso e anula a própria vida porque ela está ameaçando suicídio, que merda não pode dar numa sociedade inteira? Porra, quantos relacionamentos então a gente não vai ter? Com pessoas acabando com suas próprias vidas porque alguém pode acabar com a dela. Não, peraí. É, é, Talvez bata em conflito com alguns preceitos cristãos, é uma análise que a gente deva fazer, né? Viva pelo outro, faça pelo outro e tudo mais. Então, mas é interessante a gente entender até que ponto. Até que ponto. Então, qualquer pessoa que quiser se matar, então, tem o direito de arrastar os outros para que eles anulem a vida deles. Não seria mais interessante a gente ter condição de lidar com a própria? Ele poderia anular os dele, ela não. Então, esse direito de olhar para o outro e dar a sua vida pelo outro é só dele, dela não? Então, são questões interessantes para ficar na cabeça aí, para a gente poder analisar. Talvez num próximo vídeo. É... Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui que eu queria falar. Eu acho que a gente pode, de certa forma, culpar a noção que a nossa sociedade tem sobre relacionamentos e a falta que a nossa sociedade tem de criar pessoas desde a infância capazes de lidar com esse tipo de problema. Nossa sociedade não caminha nessa direção. Caminha nessa direção. Ela caminha na direção de impor verdades e que essas verdades têm que ser alcançadas, e se não forem alcançadas, ninguém nunca te ensina. É isso. É a comparação que eu faço com esses cursos que falam que você vai ganhar muito dinheiro fazendo sua fórmula de lançamento XPTO. Ele te ensina como conseguir. E se você não conseguir?
Eles têm lá um grupo de terapeutas para quem não consegue. Não tem, não. Não tem, não, meu amigo. Você se fode sozinho, pô. Pede 7 dias, você pega seu dinheiro de volta. É isso. Então, temos todo um sistema que nunca te ajuda na parte que você mais precisa, que é quando você se ferra. Eu não preciso de ajuda para quando eu conseguir as coisas. Essa ajuda eu não preciso, pô. Deixa que eu me viro, né? Não, você vai começar a ganhar livre aí R$ 100.000 por mês. Vai ganhar. Vou te sugerir um acompanhamento psicológico para você lidar com a sua felicidade. É, acho que não precisa. Acho que eu vou ficar feliz sozinho, velho. Eu consigo, nem precisa me ensinar. Agora, eu vou te dar 100.000 por mês, mas vou te ajudar a lidar caso você perca. Como é que você vai fazer esse tipo de processo? Com a felicidade não precisa. Ele precisa de recursos para quando se ferrar. E é isso que a sociedade não entrega. Então, a sociedade, nós precisamos começar a entregar aos nossos filhos a capacidade de sofrer, de tomar porrada desde criança, para que ele vá passando por cada vez mais porradas. E não que tenha uma porrada que ele nunca pode tomar, porque senão ele usa a vida dele como moeda de troca. Não, não, não. Não dá. Não dá. Se amar ao próximo como a ti mesmo serve para mim, serve para o outro também, né? Pô, no seguinte sentido, essa regra não pode fazer com que o outro seja eximido, não pode fazer com que sempre eu possa perder a minha vida, o outro nunca. Se eu posso perder a minha, em que situação eu passo a ser o outro? Em que eu também posso perder a minha vida. Então, é uma análise complicada, profunda de fazer. Lança logo seu livro. Cara, a última mensagem que eu mandei aqui foi para a editora, tá? Espero que ele seja lançado em breve. Eu tenho expectativa de que seja lançado esse ano ainda. Provavelmente eu vou abrir um financiamento coletivo para poder fazer o número de cópias. Então, fiquem atentos, me ajudem com isso para divulgar e comprarem, porque esse dinheiro vai fazer, eu vou entregar esse dinheiro de volta para a editora para poder imprimir mais livros. Show! Pessoal, alguma pergunta sobre isso? Eu acho que era isso que eu queria falar. Não me lembro agora se tem mais alguma circunstância interessante, mas eu acho que eu falei tudo que eu pretendia. Falei muito mais sobre o caso, muito menos técnico, né? Vocês sabem muito bem que nós temos teorias aqui, temos operadores modais, superioridade moral, isso tudo foi dito aqui de uma forma mais leve. É, a falta de procedimentos para lidar com isso, me parece que, juntando tudo, esse foi o ponto em que ela não tinha recursos para lidar. Foi uma questão pensada, ela já estava muito certa do que ia fazer, e para mim, a falta de um acompanhamento facilitou. Falta de um acompanhamento, e como ela mantinha uma máscara social, acreditando que tudo ia funcionar do jeito que ela quer, talvez ela tenha conseguido isso em muitas outras áreas, tá? O que torna-se mais perigoso. É muito comum um empresário de sucesso é, ter dificuldades e cair em depressão por conta de uma outra área, né? Porque ele acha, não, eu sou o melhor do mundo, isso aqui eu consigo tudo na minha vida, tudo que eu quis na minha vida eu consegui. Da mulher, não. Aí ele não aguenta. Ele não aguenta. Então, essa ideia de que eu sou boa, de que ele pode ter influenciado também, e, né, juntando com isso que eu acabei de falar, a falta de um acompanhamento, porque ela provavelmente acreditava que ia dar um jeito, ia conseguir, porque sempre consegue, ninguém precisa ficar sabendo, porque para ela talvez também seria uma certa humilhação, né? A divorciar do marido, ou seja, né, eu consigo tudo, sou tão boa, as pessoas falam tão bem de mim, eu vou divorciar, o que, que eles vão achar de mim? Isso pode ter passado na cabeça dela. É, então ela não podia sair falando que meu marido quer divorciar. Não dava, então ninguém sabia. Ela se mantinha em segredo. Show! Era isso que eu queria falar. Se você tiver alguma pergunta sobre isso, escreve aqui embaixo que eu responderei. Obrigado a todo mundo que participou aqui comigo ao vivo. Valeu, pessoal. Qualquer coisa pode perguntar lá no grupo também. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu.